Olá a todos, uma boa noite. Vim aqui só para demonstrar um insight que eu tive alguns anos atrás que me ajudou muito. E teve uma irmanita que me buscou, tendo algumas crises por conta de sombras. E eu me lembrei dessa história, me lembrei desse insight. E aí eu vim aqui partilhar com vocês. Seguinte, a gente fala muito de sombras, né? E a gente tem conversado bastante sobre isso. Muitas pessoas aí fazendo as travessias interiores sobre as sombras. Eu tive essa travessia durante aí 2 anos e meio. E como todos, tive meus momentos de surto, meu momento de negação. Só que eu aprendi uma coisa muito simples durante toda a minha travessia aí, pelo meu próprio possível humano, né? Que a gente, na verdade, a gente tem um ladrão que drena a nossa energia, né? Então as sombras é como um grande ladrão que drena a energia. Ela vai tirando a energia conforme a gente não leva consciência, né? Conforme a gente não ilumina. E a dualidade, ela faz parte da humanidade, não tem como fugir dela. Ela faz parte realmente de todas as criaturas tecidas aí por esse grande Pai Sol, pela essa grande Mãe Lua, pelo Pai Criador, né, pela Deus e pelo Deus, né? Então a sombra e a luz, elas fazem parte para a gente encontrar o nosso caminho do meio, né? A gente acabar encontrando esse meio termo, né? E a gente só encontra isso quando a gente verdadeiramente inclui as sombras como parte da nossa essência divina, como parte da nossa criação divina, né? E isso leva um tempo porque nós estamos lidando com uma mente ancestral e uma sociedade aí bastante rigorosa, né, com relação à inveja, a ciúmes, a raiva, a tristeza, né, uma sociedade que pune isso de uma forma bem agressiva até, e a gente está lidando com essa mente ancestral, essas células de memórias dentro de nós que nos dizem constantemente que isso não é permitido, né? Nós não podemos sentir inveja, nós não podíamos sentir raiva, nem ciúmes, nem tristeza, como se isso não fosse uma experimentação do corpo físico, né? Desse espírito que está na matéria. Então, todos esses sentimentos, essas emoções, elas fazem parte sim. É porque a gente está muito identificado com uma mente e o órgão mente, ele tem a função de julgar, de criticar, de comparar e de estar aí tecendo bastante prosa dentro de nós mesmos, né? Por isso que muitas das vezes quando a gente sente tristeza, sente raiva, sente ciúmes, a gente simplesmente não fica só na experimentação, porque como a gente está muito identificado com a mente entra e faz o que o órgão mente ele foi feito para fazer. Então ele vem aí tecendo várias histórias e criando vários equívocos, né? Que aí nos leva ao sofrimento, né? Porque a dor, ela faz parte, ela é uma experiência da nossa matéria, né? E aí um dia, quando eu estava realmente num momento de bastante reflexão, quase no final aí da minha trajetória de quase 2 anos e meio, mergulhando bem profundamente dentro de mim, eu parei para olhar numa vela. E aí foi esse insight que eu vim para trocar para vocês, por isso está escurinho aqui, que eu coloquei uma vela aqui do meu lado, para que o inconsciente de vocês percebam o que eu percebi há uns anos atrás, né? E isso mudou toda a minha vida, porque eu percebi que, na verdade, aquele velho jargão, né? Aquela velha frase que todo mundo fala, mas que muitas das vezes a gente não interioriza, né? A gente não vivencia nas nossas células, nas nossas memórias de fato, né? Para mudar o nosso DNA e ressignificar a nossa relação com as sombras. Mas a frase que diz que a escuridão é a ausência de luz. E de fato isso né? A luz nada mais é do que a consciência da existência dessas hermanitas, né? A consciência da existência da raiva, da inveja, dos ciúmes, da tristeza dentro de nós. Porque quando a gente tem consciência que isso faz parte e que isso é a criação de Deus também dentro
da nossa perfeição como seres vivos, né, que precisa da dualidade para que a gente não fique nem exageradamente luz, nem exageradamente sombras, mas que a gente encontre um caminho do meio onde nossos pés esquerdo e direito possam pisar firmes, né, e aí acessar o grande portal do coração que fica no centro do nosso corpo físico. Lembrem que o nosso corpo, ele é um grande espelho do Merkabah, né, da árvore da vida, né? Tá tudo aqui, as respostas estão aqui, né? A gente só precisa olhar um pouquinho além, né? A gente precisa realmente sair do quadrante, desse quadradinho que muitas das vezes a gente vive e ver um mundo tridimensional, né? Começar a ir além a nossa visão. Por isso que essa experiência da vela aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente, em um momento aí da minha vida, alguns anos atrás, eu parei e fiquei olhando isso aqui, essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês podem ver, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vocês vão ter a vela, né? E vocês vão ter esse obstáculo. Então, se vocês perceberem, quando eu coloco esse obstáculo na frente da vela, ela parece uma sombra, ó. Tá vendo? Ela vem uma sombra. Quando você tira o obstáculo, se faz a luz. Então, quando a gente coloca o obstáculo, e esse obstáculo nada mais é do que um inconsciente. Isso aqui é a nossa negação, isso aqui é realmente a nossa resistência a perceber que esses sentimentos que são ditos negativos fazem parte da nossa psique humana, né? Faz parte de nós, eles têm que ser incluídos. E quando eles são incluídos, se faz a luz, né? Então coloca obstáculo, tem as sombras, né? Tira, faz consciência e a gente tem a iluminação das sombras, elas são totalmente incluídas. E isso não quer dizer que as sombras não existam. Essa experiência que me fez quase uma hora aí, que eu fui tecendo quase uma hora, olhando para ela, percebendo para ela, é apenas indicando que a sombra, ela faz parte da luz. É que simplesmente a gente não vê. Quando a gente tem consciência das sombras, quando a gente integra, quando a gente inclui as nossas sombras, elas vão ser completamente dissolvidas na luz do nosso interior. E aí nós podemos dar um ressignificado para a raiva, um ressignificado para a tristeza e dar uma direção, né? Dar um propósito para que elas também possam tecer um grande crescimento espiritual e um salto quântico interior. Mas isso é uma travessia de cada um, né? Porque a gente precisa, de fato, desconstruir os véus de Maia, né? E além dessa mente ancestral que nos dita que as escuridões e as sombras são negativas, e aí quando você consegue ir além, você tem esse momento de iluminação, né? Você tem esse samadhi interior e aí inclui as sombras. Então, gratidão aí a todos, tá? Bem rapidinho, porque como eu tinha tecido esse dedo de prosa com uma irmanita aí hoje à tarde, eu resolvi partilhar para todos, porque essa experiência da vela com o obstáculo que cria realmente luz e sombra, ele me trouxe bastante entendimento interior, que possa fazer o mesmo por vocês e que a gente, enfim, possa parar com essa guerra aí dentro de nós, de não aceitação da tristeza, da raiva, do ódio, dos ciúmes, da inveja. São irmanitos aí que precisam apenas de consciência e de um propósito aí iluminado para que todos possamos crescer como seres humanos, como uma unidade, né? Uma unidade. Beijo a todos, gratidão, uma boa noite, que se faça a luz com sombras incluídas, que elas sejam incluídas no amor, na gratidão de todos os aprendizados que elas nos oferecem como seres humanos. Tá? Uma boa noite para todos, namastê.